Um BYD Song para tentar incomodar a vida das versões top do GWM Haval. O vídeo de agora é com o mais novo BYD Song Premium, que ganhou 324 cavalos de potência, um motor elétrico a mais agora no eixo traseiro, fazendo com que o carro agora tenha força e tração nas 4 rodas e o claro objetivo de oferecer um BYD Song mais top, acima dos outros, nenhum modelo sai de linha e ao mesmo tempo com alguns equipamentos a mais. Esse é o que a BYD está chamando de BYD Song Plus Premium DMI AWD, que tem tração nas 4 rodas. E o resumo é que o que acontece? O Song, desde que chegou no Brasil, tinha um conjunto 1.5 sem turbo, mais um motor elétrico, que fazia com que o carro chegasse em até 235 cavalos de potência, suficientes em caso de viagens. Você tinha um modo, e tem ainda, né, para o motor a gasolina carregar a bateria, aí você consegue configurar para sempre ter o desempenho, mas que ainda assim não tinha um motor 1.5 turbo como esse aqui, e também não tinha tração nas rodas de trás, que fez com que esse carro agora ganhasse modo lama, modo neve e algumas configurações. Então, o vídeo de agora vai ser pra gente bater um papo sobre esse carro que eu já consegui testar, e vocês sabem que na Electric Car BR o teste é diferente, porque o carro já tá até no carregador para mostrar para vocês como funciona, bem como vai ter um trecho aqui no final do vídeo que você vai ver que eu testei o carro sem ele estar com muita carga de bateria, subindo a serra, para mostrar um pouco do desempenho nessa hipótese, que, bom, você já vai ver como é que ficou. Resumo, o visual do carro é esse. A BYD trouxe o Song Plus Premium com diferenças de visual, mas que não significam que o outro carro vai se tornar assim tão cedo. E quais são essas diferenças? A grade mais fechada, que há quem diga que lembra o Porsche Cayenne. Olha aí, a grade mais fechada, com essas linhas cruzando toda ela. Uma diferença sutil de farol, mas você consegue ver aqui até essas espécies de gota, né? Que são bonitas na parte inferior. E o escrito BYD Tech, com aqui uma conexão com a parte inferior que tem o pisca e que lembra bem o Seal. Quando eu olho aqui na dianteira, ó, o resultado é que a grade ficou um pouco mais discreta, até lembra uma grade mais de carro 100% elétrico, mas que, na minha opinião, é até um pouco menos imponente que a outra, mas mais clean. A quem gosta, a quem não gosta. De lateral, é tudo efetivamente muito parecido. Se você procurar, você até encontra algum diferencial no corte de algumas linhas e tudo, mas na prática é tudo muito igual, com outro desenho de rodas, ó, uma roda raiada, uma roda com pneu aqui aro 19, pneu JIT, que eu até achei superior do que o que eu encontrei nos outros Songs. E aí, quando eu vou caminhando para a traseira, aí a gente tem uma outra mudança significativa. A lanterna, olha aí, ela continua conectando de ponta a ponta, mas novamente ganhou esse desenho que lembra até umas gotas, e ela tem um corte mais bonito, e até na hora de ligar, quem me acompanha no Instagram da Electric Car BR, segue lá se não acompanha para ver, ela faz uma apresentação, algo chique, e o resultado é que ficou uma traseira um pouco diferente, mas que não muda muito. O visual então é distinto nessa versão Premium e por hora exclusivo para ela. Vale destacar que os chineses têm muitos carros na China, então eles têm capacidade total de produzir carros diferentes e ofertar nos mercados sem ter que atualizar o design obrigatoriamente, como outras marcas fazem por aí. Então, o resultado é esse. Essa é a matemática visual do Song Plus Premium. Mas bora falar de parte eletrificada? Como vocês sabem, parte eletrificada há essa característica aqui da Electric Car BR, em que dá uma olhada. O carro já está aqui conectado no meu carregador da GreenV,
que inclusive vocês têm desconto com o cupom EletricarBR. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: no caso do Song Plus Premium, ele já vem sempre com a bateria do Songs 2025. Quem se recorda que ela aumentou e agora a bateria tem 18 kWh de capacidade. Ou seja, uma bateria que fica aqui na parte de baixo. É uma bateria que é quase a metade da bateria de um Dolphin Mini. Ou seja, híbridos continuam tendo baterias significativamente menores que as de elétricos e que você vai poder carregar em casa, vai carregar de noite, quando você estiver dormindo, descansando, e essa é a filosofia. Não é um carro que tem carga rápida, como os GWM Raval, que entra carga rápida aqui na parte superior e na de baixo, mas que pelo menos também, ao meu ver, não é o foco do híbrido. E aí, esse aqui é um carro que vai ter, pelo Inmetro, cerca de 50 km de autonomia. Isso significa uma autonomia inferior à versão que não tem turbo e não tem 324 cavalos, porque, claro, carro que anda mais gasta mais, obrigatoriamente, e que nos testes internacionais pode bater até os 70 km. Então, qual é o modo elétrico desse carro? De 50 até 70 km, não chega nos até 100, que é a versão que tem menos potência chega. Contudo, eu testei também quando o carro tá com motor a gasolina 1.5 turbo carregando a bateria. E o grande trunfo aqui do 1.5 turbo é que ele fica mais potente e ele, quando tá tracionando as rodas, porque esse modo eu já explico para vocês com calma, quando ele tá tracionando as rodas, ele tem mais potência porque tem o turbo. Matéria de recarga, vou abrir aqui para vocês porque eu tô com a chave, ó. Carro elétrico, quando você quer abrir a porta, você dá um tranca e abre, que aí, ó, ele solta o plug. E vocês podem ver aí o pino de conexão, com o detalhe que é uma recarga de 6 kW, porque a gente aqui não tem a recarga rápida e também nem tem uma bateria tão grande para isso. Na prática, isso significa que se a bateria tem 18 kWh, a gente vai carregar aí na casa das 3 horas. Vamos apoiar o cabo de recarga aqui, ó, na casa de 3 horas, e que fica aí uma recarga moderada para um híbrido, para você ir até o trabalho, rodar no seu dia a dia. E no caso do Song, foco da BYD, quando viajar você usar o modo que o motor elétrico vai carregar, o motor a combustão carrega a bateria para o carro manter tração elétrica pelo maior tempo possível. Sim, quando você está muito tempo na estrada, baixa muito a bateria, você já sente que o motor a gasolina também está tracionando as rodas em algumas etapas. Mas o foco do carro, na maior parte do tempo, é justamente essa experiência elétrica. Bom, antes de entrar, bora encontrar o turbo aqui embaixo do capô. Capô levantado e olha aí, o motor 1.5 turbo que vai se aliar aos motores elétricos agora no eixo dianteiro e traseiro. Manta acústica, que o pessoal sempre elogiou muito do Song, no Song braço pantográfico. Esse aqui é um carro que, como o objetivo da BYD é chegar em muitos mercados com ele e fazer os consumidores satisfeitos, ele é muito exigente em matéria de equipamento. Por ser um SUV híbrido, o carro se tornou muito estratégico para a marca. Agora, recapitulando potência aqui, a gente tem um conjunto que é o seguinte: é 1.5 turbo, aqui obviamente embaixo do capô, com um motor elétrico de 204 cavalos na frente e um motor elétrico de 163 cavalos atrás. Só que as somas não são perfeitas porque depende da cinética de uso, mas isso dá 324 cavalos de potência, 0 a 100 prometido em 5 segundos. Também vai ter vídeo lá no Instagram da Electricar BR. E no final das contas, um desempenho legal. Bom, bora ver o que mudou agora na parte interna. Olha aí, visual de maçaneta semelhante. Vamos entrar aqui, né, no interior e olha aí. Tudo lembra bem o resultado que a gente já conhece em matéria de Song, que manteve aqui o banco claro, com costura laranja, com aqui acabamento em preto. Dá uma olhada. E aí, para quem é um pouquinho mais atento, vocês vão ver que a gente teve uma mudança, ó. Sistema de som Infinity,
que entrou no lugar, eu não me recordo exato, mas eles tinham o sistema de som Dirac, e que no Song Premium eu considero muito melhor esse som agora da Infinity. O som tá com muito mais grave, até o agudo melhorou um pouco, mas o que mais você nota é grave, e o som tá com uma presença muito maior. Eu curti. Entre outros detalhes, é tudo semelhante. Os grandes elogios para BYD é acabamento bom, com aqui detalhe black piano, com aqui uma costurinha aço escovado, aqui mais um detalhe de acabamento bem legal, aqui a parte clara, aqui um tom mais escuro, não é aquele azul do Yuan, é mais escuro, e aqui em branco, plástico, mais parte do pacote. Matéria de volante, a gente tem uma diferença de visual, principalmente porque os primeiros Song até tinham aquela logo chinesa, né? E aqui, ó, a gente tem um aço escovado. Até explicando sobre essa logo chinesa, tem uma grande diferença aqui, que dá uma olhada. Tá vendo que o botão para você selecionar o drive, a ré e o park, os modos aqui elétrico e híbrido, modo de condução são diferentes? Por quê? Porque esse Song, ele coexiste com o Song brasileiro que a gente já tinha. Olha que loucura. A BYD tem muitas marcas no mundo, mas a BYD em si, ela tem... Ó, viu? Esse aqui é o assistente de voz. Ela tem duas linhas na China. A linha Ocean, Oceano, e a linha Dinastia. Em que a linha Dinastia é aquela que vem com o Han, com o Tan e com o outro Song que a gente tinha no Brasil, com a logo da Dinastia e o outro formato aqui de manopla. Então o que que acontece? Esse Song aqui, não é que ele é um novo Song por si só, mas ele é o Song da linha Ocean, da linha Oceano. Tem aquelas mudanças que parece uma gota ali na frente, tem essa transmissão que lembra do Seal, que até o carro não tem transmissão, mas o botão para selecionar aqui a marcha que lembra aquele do Seal, que também é da linha Ocean. Então são algumas mudanças. Carregamento por indução ficou diferente. Claro que eu tomei liberdade pra gente dar uma olhada aí, ó, a base aí. Mas ficou bom, assim, os carregadores por indução dos carros estão melhorando, né, galera? Então esse aqui já é um carregador que me agradou bem mais do que outros que conheci. Aqui o cluster já conhecido, com a diferença que além do motor a gasolina, elétrico, bateria, tem o motor elétrico lá atrás, marcando aí 99% de carga. E aí eu tenho temporizador de 0 a 100, média de consumo, tem aqui para você mudar até o layout do painel. No Song, diferente de um Dolphin, você consegue até controlar o ar, o que é legal. E aí alguns ajustes. A tela já se tornou bem grande e até de certa forma um pouco grande demais, mas segue bem com todas as configurações de modo de regeneração de energia. E aqui o grande trunfo, né, para viajar, minha dica é sempre usar o Save 70, porque aí ele trava a bateria com bastante capacidade, você sempre fica com ela carregada durante a estrada, mesmo que você exija mais da bateria, ela vai descer um pouco e depois o carro já vai conseguir carregar. Você não vai ter nenhuma dificuldade de estrada quando o assunto é carga de bateria. Configurações de recarga, veja que ele envia energia para outros objetos com o VTOL. Sistemas semi-autônomos, ele tem aquele que dirige sozinho, mais alguns ajustes, mídia, Spotify, Apple CarPlay, por aí vai. A tela é grande demais, tá? É até difícil de acostumar. Aqui, ó, eletrocrômico. O que eu notei é que ele tem o sensor de chuva. Eu não me lembro exatamente se o outro Song tinha sensor de chuva. Até se você tem um, comenta aí as diferenças, mas esse aqui tem, e eu sei que outros BYD não tem. Ajuste automático de iluminação. E aí, aqui os sistemas do piloto semi-autônomo, botão para girar a tela, ele tem banco elétrico aqui, o som Infinity que eu já elogiei. Um dos grandes detalhes do Song é isso, ó, aqui vidro duplo para isolamento acústico, segundo a marca, para você realmente não perceber que ele é um carro híbrido. Parasol com luz de LED para ambos. E aqui um elogio que eu vou fazer, que eu gosto: teto solar panorâmico com abertura. Comenta aí se na tua região você também prefere, mas na minha cabeça eu acho o teto com abertura infinitamente mais legal. Esse é o resultado. Os dois bancos são elétricos. Vale lembrar que o Song é um SUV de bom porte, então são 4,7 metros com 2,7 de entre-eixos. E aqui na traseira, ó, não tem do que reclamar.
olha aí. Eu fico com bom espaço para perna, eu fico com bom espaço para cabeça, eu fico aqui com USB-A e USB do tipo C, e aqui ele mantém o acabamento. Como eu falei, o Song é um carro muito estratégico para uma marca como a BYD, que quer ganhar mais mercados, então é por isso que esse é um produto que recebe tanto investimento e tanta atenção. Aqui tem apoio de braço, os bancos têm ajuste de espaço, não tem o que falar aqui na traseira quando o assunto é espaço. Agora bora dar uma olhada no porta-malas, que como já no anterior mantém aí a boa situação de abertura elétrica, né? E espaço, a gente tá falando aí de um porta-malas para casa dos 500 litros e ó, com um bom subwoofer aqui, característico do Song Infiniti. Aqui o kit reparo de pneus, cada vez mais comum no mercado de carros, e tá aqui o resultado. Então, em matéria de apresentação de veículo, é isso. É um Song, ele não muda tanto de outros Songs, continua com boa capacidade, continua com bom resultado de modo elétrico, e agora tem o que eu acho que é o trunfo do Premium, o auxílio de um motor turbo, junto de uma tração a mais lá na traseira, e que faz com que o carro trabalhe melhor off-road. Eu fiz alguns testes ali de modo neve, modo areia, e como na picape Shark ele faz com que a distribuição da tração seja muito mais rápida, e aí é bem mais interessante porque o outro era apenas tração dianteira, e o resultado é que a gente tem um produto aí efetivamente mais completo. E que bom, bora dar uma volta. Chegou a hora de dirigir o Song Plus Premium, tração nas 4 então. Olha aí, estou aqui na nossa querida Curitiba, e o trecho agora de início vai ser na cidade, depois eu vou pegar um pouco de estrada, e aí eu vou pegar um outro teste que eu já fiz mostrando desempenho do carro na estrada, em que a situação básica na estrada sem bateria, tá? Gravem esse detalhe, uma situação ali que a bateria estava bem baixa, daí o motor tinha que carregar. Então por hora, qual é o meu cenário aqui? O carro está com a bateria carregada, do mesmo jeito que você vai usar 90% do tempo, você comprou o carro, você vai usar 90% do tempo o carro assim, e você vai sair para o trabalho, vai sair para o teu dia a dia e tudo. Em que aqui ó, eu tenho os 300 cavalos prontos para me responder, eu tenho aqui o menor custo de rodagem, porque aqui eu tenho a hipótese em que eu carreguei a bateria para rodar seus 50 até 70, dependendo um pouco mais de km, custa aí R$18, uma média de quilowatt-hora no Brasil de R$1 vai dar aí seus R$18, e é a hipótese mais barata. É muito mais barato eu rodar aqui no modo elétrico, em que eu tenho o botão aqui ó, que me permite escolher entre elétrico e híbrido, do que eu abastecer o carro e o carro ter que ficar gerando energia elétrica com gasolina. É muito mais cara essa hipótese. E aí, junto disso tudo, eu posso combinar ele com modos. Olha aqui na tela. Eu tenho o modo lama, que aí obrigatoriamente liga o motor a combustão para dar suporte, e ele fica toda hora com tração nas 4 rodas. Eu tenho o modo areia, que aí é para uma condição um pouco menos de aderência, né, mas menos bruta que a lama. Modo neve, acho que no Brasil vocês não vão usar muito, a não ser muito ao sul, em hipóteses muito raras. E aí modo esportivo, normal e econômico. Econômico é como eu ando, esportivo eu notei rapidamente que ele fica mais aguçado na resposta, e ele também mexe o volante. E aí você mexe o volante, não, deixa o volante mais duro, e aí você pode combinar tudo isso com o modo elétrico ou híbrido. Como já acontece em outros modelos plug-in, acontece nos próprios GWM, acontece no outro Song, eu posso escolher se eu vou querer combinar o modo híbrido no esportivo ou o elétrico no esportivo, para você poder ter opção. Eu aqui diria que o elétrico no esportivo é onde se tem aquele maior torque, e o carro lembra muito um carro elétrico. Tudo isso para a gente fechar essa sopa de letrinhas, ó, aqui com a tela em que eu posso configurar quando a bateria vai ser carregada pelo motor
a combustão. Aqui, por exemplo, está no modo automático, então vai carregar quando necessário, mas principalmente quando chegar em 25%. Se eu quiser ser um pouco mais rígido, eu posso botar no modo save, que é o modo o modo que bloqueia, ó, aparece um cadeado e aí ele vai obrigatoriamente começar a carregar a bateria. Essa é a minha dica. Vou fazer 1000 km com o carro, vou fazer 700, põe no modo save, que aí você vai ficar com bateria a estrada inteira e você ainda vai conseguir ter uma média de consumo que eu já testei ontem e eu já comento com vocês. Entre outras coisas, tamanho. Diria que o Song, ele para muitas pessoas, talvez comparando com um carro como esse HR-V aí na frente, é um carro grande, mas ainda é um grande moderado. Ele é aquele segmento de veículo que ainda é um tamanho adequado para o dia a dia. Veja que eu tenho a câmera 360 graus, ele é um tamanho que dá conta bem do que eu preciso vir a fazer no meu dia a dia, tá? Existem carros maiores, por exemplo, você pegar um SW4, você pegar um BMW X5, claro que muda o segmento, mas que aí já se torna mais complexo de dia a dia. Tudo isso, ó, se eu ligar o sistema semi-autônomo, ele vai por ele, e aqui eu tenho o sistema semi-autônomo como nos outros BYD, que ele vai ter leitor de faixas, ele vai ter o ADAS, né? Então ele consegue aí praticamente dirigindo por conta própria, mexendo o volante. Não é o ADAS mais aprimorado do mundo, tem sistemas superiores, mas aqui já dá conta da grande necessidade das pessoas e do que as pessoas procuram, né? Eu tenho junto disso aqui também os leitores de ponto cego, então no retrovisor, se alguém vier, ele avisa. Ele também tem aquele sistema que os outros BYD tem, que se alguém vier muito rápido na traseira, ele vai ligar o alerta. Eu até desliguei o sistema de faixa, agora liguei ele. Para quem tem curiosidade, alguns outros BYD você desligava, ele ligava, ele não ficava salvo na configuração. Esse aqui não, eu estou desligando o sistema de faixa e ele mantém desligado. Eu desliguei ele porque na estrada às vezes ele incomoda um pouco, ele fica muito apurado. Entre outros detalhes, esse é o estilo do carro. O torque instantâneo é muito bom. A gente vai testar isso melhor agora no desempenho, mas ele responde muito bem. E aí eu consigo configurar aqui o sistema híbrido junto dos modos econômico, normal, esportivo. Aqui eu rodo dia a dia modo elétrico. Tem ainda o auto hold, que é aquele sistema quando o carro tem o freio eletrônico, eu tiro o pé do freio, que ele continua freado. É bom, porque aí no dia a dia você não precisa ficar tendo que frear. E o resultado é que dá bem conta de tudo, ó. Torque instantâneo tá muito bom. Ele realmente parece muito mais um carro elétrico, que ele tem muito mais potência elétrica do que o outro. E ó, outra novidade que ganhou, ele tem o head-up display aqui, ó, que é idêntico ao do Seal. Ele mostra aqui a velocidade da rua, ele tá me mostrando a velocidade que eu tô, tá me mostrando a placa da rua, né, e a velocidade que eu tô, tá me mostrando os modos semi-autônomos e é isso. Painel ainda dá para eu botar aqui a bateria mostrando a enviar energia, dá para eu botar o consumo aqui nos últimos 50 km, pressão de pneus, dá para eu botar aqui a autonomia que ele me sugere. Ó, ele me sugere que vai fazer 66 km de autonomia elétrica, mas ele é um pouquinho mais otimista, isso eu já notei. Aqui eu posso mudar o layout de painel, ó, um painel mais arredondado, mexer na temperatura do ar, isso eu acho legal, isso aqui eu acho super legal, não tem no Dolphin, por exemplo. E você ainda de noite vai ter LED aqui interno, você tem aqui os bancos com resfriamento e aquecimento, tem a purificação do ar, que a BYD vende até isso aqui como um ar-condicionado mais top, que não tinha antes no Song, que ele vê qual é aqui a situação e falou que aqui o ar tá bom. Ó, tá detectando aqui. Outra função legal, em qualquer tela do BYD que você tá, se eu fizer 3 dedos, eu mexo na temperatura ou eu mexo na velocidade. Isso para mim é uma função super legal. Eles liberaram por software e ficou bom. Bom, bora pra estrada dar uma acelerada e mostrar como anda? Vamos começar com 0 a 100 então.
modo híbrido. No Sport, a promessa são 5 segundos. Foi! Ó. Dá uma forçada no motor elétrico. Ó. 4.7, tá bom ou não? Pomba, bem melhor que as outras vezes que eu consegui. Já consegui um pouco mais. Ó, esse é o melhor resultado, ó, melhor registro, 4.7. E estamos em uma área plana, hein? Você vê que nem o Song escapou dessa tela. E ó, agora um teste de desempenho. Ó como o carro ficou forte. Até passei aqui, né, do que a gente pode passar. Mas o carro ficou agora infinitamente mais rápido, graças a essa ajuda de motor elétrico, motor a combustão turbo, né? E os 324 cavalos de média. Média combinada aí, né? Podemos dizer. E tá um pouco de trânsito, mas a gente já pode testar o ADAS. Ó, eu clico aqui, ele lê a faixa, eu ponho a velocidade, ele me mostra no head-up e ó, ele vai. Como Dolphin Plus, como Seal, consigo configurar a distância que eu quero do carro à frente. Ele vai, ó, dá uma olhada. Aí ele me pede para pôr a mão. Aí ele me mostrou que tem veículo aqui. Um detalhe que eu tô notando nesse carro é que a multimídia da BYD já tá mais traduzida para o português brasileiro do que antes. Antes, algumas funções apareciam ainda em inglês, algumas funções ainda não tinha a língua completa. Agora, ele já tá com as mensagens bem corretas, assim, por favor, mantenha a mão no volante, por favor, por segurança. Tá interessante isso. Então foi um detalhe que eu consegui notar. Ó, o Apple CarPlay, para quem quer ver, ó, a tela inteira. Olha aí, funcionando. E vamos fazer mais umas retomadas, que por isso que estamos na estrada, ó, 100 por hora, tá desenvolvendo bem. Como eu tô no modo híbrido, a gente escuta que ele aciona o motor para entregar a potência máxima. Mas se eu pôr no elétrico, ó, ele já não faz barulho nenhum. Ele já fica totalmente silencioso. Esperar esse caminhão dar um espaço, ó, vamos dar uma retomada aqui, ó. Vamos colocar uns 70. Ó, tô a 80, 78. Ó, vamos ver se ele dá um espaço aqui, ó. 90. Tá meio cheio. Achei que as aí não saíram, mas a volta ali tá tranquila. Ó, já aparece ali manter distância segura. Ó, só no modo elétrico agora, pra vocês verem, sem usar o motor a combustão, ó. Ó, o torque é instantâneo também. Ó, saiu, vou dar tudo, hein. Ó, só elétrico, sem clicar até o final. Ó, cliquei até o final, agora ligou 1.5. Veja que para entregar a potência máxima, ele vai usar o motor. E aí eu levei esse carro até lá a subida aqui da serra pra gente poder ter um resultado. E aí sim a gente consegue ver que ele tá sempre administrando para carregar a bateria. E aí na situação que a bateria tá muito baixa, ele tá tracionando diretamente a roda com o motor 1.5 turbo para conseguir entregar o resultado. A grande vantagem é que agora, como o motor é turbo, a gente tem aí uma resposta bem mais precisa. A gente até não tem dados concretos das diferenças de potência aí entre o quanto que ele daria exatamente nesse modo a combustão ou com modo a combustão com um pouco de elétrico, porque é uma matemática não tão precisa. Porque mesmo na hipótese que o motor está tracionando a roda com o motor a gasolina, tem um trabalho ali de elétrico, de regeneração, é bem interessante. Mas ó, aqui no Sport, ó como o carro vai. Ficou esperto. Não anda tanto quanto o Haval H6 de 393 cavalos ainda. Não anda como esse carro, como também não sei se anda como um XC60 de 450 cavalos ou um XC90, que são híbridos plug-in comparáveis. Não acho que anda não. Mas ele anda mais que um Haval PHEV 19, que é o recém-lançado, que tem também 326 cavalos. Esse aqui é 24, outro é 26. Ele anda mais que esse carro da GWM na versão 19, menos na versão 34. E não tem assim, e o que eu notei, né? Vamos falar de os modos aqui de tração integral. Ele tem aqui, né, o modo econômico, normal, esportivo,
que diretamente trabalham nos modos de trabalho da tração dianteira e na tração traseira. No modo lama, por exemplo, o carro fica muito mais integral do que no modo econômico. No modo econômico a distribuição é diferente, mas ainda assim também é diferente de um sistema de tração 4 como o da Audi, por exemplo, que você percebe que o carro tem uma pegada ainda mais esportiva. O Song, ó, em qualquer tipo de trabalho, você vê que o foco aqui é mais pro conforto. Na verdade, a grande maioria dos BYDs eu andei lá na China no U9, e aí sim, o U9 foi o que eu realmente vi que tem um trabalho, vamos ser esportivos. Os outros, até mesmo o Seal, ele é um trabalho muito desenhado para conforto. Vamos retomar aqui de volta, vamos dar um espaço, tô a 50, vamos observar os caminhões aqui pra gente não se incomodar, né, pessoal? Aqui vai dar um espaço, foi tudo, ó, 50, ó, 60, 70, 80, entrou a van no caminho. Mas é isso, retomada tá ágil. Existe um tempo entre o motor a gasolina entregar o máximo dele, né? O carro, dá pra ver que o motor a gasolina tem um trabalho ali que não é... O elétrico é na hora, mas o gasolina ele entra depois, mas dá conta do resultado, ó. É super interessante a retomada. Ó, se eu dou uma acelerada, ele já rapidamente me retorna. Tem usadas, minha visão, já trago o veredito final, mas meu ponto central sobre o carro: equilíbrio. Quem quer um pouco mais de potência que o outro, mas ainda não um carro esportivo, um pouco mais de requinte, um pouco mais de equipamento, um visual aí mais diferente também. Essa é a ideia do Song Plus Premium. A ideia é oferecer um pouco mais do que o outro, que era um carro já totalmente focado para eficiência. Esse aqui já é um carro que já não é tanto. E aí, até nas contas que eu fiz aqui de estrada, se você forçar muito a barra, vai fazer uns 12, 10 km por litro andando. Imagine uma hipótese de pouquíssima bateria, carregando, você rápido, 150 por hora, mais ou menos. Se andar mais de boa, já faz 16 por litro, mesmo carregando a bateria, já faz 15, numa hipótese aí de limite da via, né, 110. E aí, se andar devagar, andar só no modo elétrico, você consegue números bem interessantes. Uma descida de serra, ele regenera bem a bateria, então o equilíbrio muda muito do teu consumo. Se andar de boa, sem bateria, uma viagem muito longa, dá para fazer uns 1000 km aí com uns 15 por litro. Se forçar muito a barra, aí você vai fazer mais perto dos 10. Se for muito econômico, já vai fazer 20, 25. O híbrido do tipo plug-in tem muito dessa. Estrada infelizmente um pouco cheia, né, pessoal? Vamos tentar mais uma retomada aqui, ó. Ó, entrou um motor, entrou outro, aí ele vai, semelhante até com o que já acontece com a família dos Rava, ó, 80, 100, 120, ó, o motor entrou no estágio máximo de potência dele, e é esse o resultado. E claro, a parte especial do teste que eu tô tanto comentando, que é aqui na estrada. Eu quero fazer um pouco de trecho subindo a serra com o carro, no modo em que o carro tá só com 19% de bateria. Deixei baixar a carga pra gente entender o que acontecia, e o motor a gasolina vai ficar responsável por carregar essa bateria. O que acontece aqui? Eu tô no modo automático, que não é um modo severo, é um modo que a bateria realmente chegou no ponto mais baixo. Esse nem é o modo que eu recomendo para uma situação de estrada. Eu recomendaria o Save 70, em que aí o carro ficaria com 70% de carga, né? Save 70, ele ficaria com 70% de carga logo depois que você tirasse o carro da garagem, e aí você durante a viagem teria bateria. Se precisasse acelerar e gastar ela, não teria problema, não sentiria nenhuma diferença, e aí ele na sequência voltaria a carregar, como acontece aqui, ó. Desde que o vídeo começou, eu teve um momento que ele estava com 18, agora está com 19, às vezes ele vai para 20, depende, ele vai tentando carregar. Mas a moral da história é que agora, nesse Song Premium, como o motor 1.5 é turbo, eu consigo notar um trabalho muito mais suave para ele manter potência em uma situação dessa, de serra, com baixa bateria e tudo. Eu noto muito aqui, e eu já fiz alguns outros testes, que o carro ele fica numa faixa de entre 13% e 25% de bateria, e aí dentro dessa faixa ele fica carregando a bateria, descarregando, carregando, descarregando. Ele faz um equilíbrio, ele roda elétrico,
roda como um carro elétrico. Quando ele chega em 13%, não é a situação agora, mas quando ele chega em 13%, aí você nota que ele aciona o outro modo do motor a gasolina, em que o motor passa a tracionar diretamente as rodas dianteiras, e aí ele vai manter a potência do carro com o motor a gasolina. Em resumo, ele deixa de gastar tanto a carga e mantém gasolina justamente para médias melhores. Mas veja aqui agora, ó, não estou tão rápido, mas o carro está me entregando aqui 200 e poucos cavalos com 18%, uma equação em que ele já está tendo que enviar carga para a bateria porque ele já não deixa eu rodar no modo elétrico, ó. Se eu tentar pôr no elétrico ele não dá. E a situação que eu consegui testar é essa. Depois que ele chega nos 13, aí ele mantém o gasolina para ficar aí sempre com potência e não te deixar na mão. E aqui, ó, motor gerador vai embora. Não é uma situação de dificuldade, ó. Acelerei tudo, ó. Tá conseguindo entregar desempenho. Você escuta, obviamente, ó. Dá para ouvir o funcionamento do motor a combustão. Ele está desenvolvendo. Tô aqui na subida 130, 140. Ó, foi para 16%. Depois ele bate os 13, mas ele estabiliza. E agora com 1.5 turbo, isso ficou bem mais estável. 1.5 normal, aí a situação de colocar no Save 70 já se torna mais obrigatória, na minha opinião, porque aí nessa situação ele consegue ter mais motor elétrico. Aqui já não sente tanto, aqui ele já consegue com o motor turbo ainda mais ajudar o conjunto. Ó, ver que agora ele já está com 17%, daqui a pouco ele já vai estar com 18%. Tô freando aqui, então carrega, o motor está na função de gerador, ó. É isso, agora acelerei tudo, vai descarregar de volta. E é um pouco do que eu consegui notar. Muita gente questionava essa situação porque falava, ah, mas aí o híbrido plug-in vai perder potência numa situação de subida de serra, numa situação de estrada com pouca carga. Aqui, 1.5 turbo carrega mais fácil e eu notei que se eu apertar muito, eu fiz uns testes ontem, ele estabiliza em 13% com o motor a gasolina tracionando a bateria, tracionando as rodas e aí garantindo um bom desempenho. Então tá aqui um dos principais focos do Song Premium foi esse, trazer essa tecnologia com motor turbo mais presente, mantendo o carro funcionando. Claro, a média não tem milagre, ó. Vê que aqui o carro já foi para casa aí mais perto dos seus 12 km por litro, mas numa estrada a longo prazo, que era a situação que eu tava, eu consegui ali entre 13, 15, 18, 20, depende do pé. E aí, bora para a conclusão do vídeo? E aí, compra ou não compra? Song Plus Premium AWD, 324 cavalos e pelo preço de R$299 mil, significativamente a mais que os 240 mil cobrados pelo Song Plus, que não é a versão Premium. E aí, vale ou não vale a pena? Bom, como vocês viram, a gente teve mudanças visuais bem nítidas no carro, como aqui dianteira, rodas, iluminação na traseira. A gente teve a adição do som Infinity. Me lembrei de mais um detalhe legal agora, essa cor também é exclusiva, essa cor meio, o que a gente pode definir aqui, um Durepox. Ela é exclusiva e ó, é bem diferente da cor de um Dolphin Plus, que está carregando aqui, então vocês conseguem ter uma ideia. E o resultado é que, na minha visão, a estratégia da BYD foi oferecer um Song que pudesse ter mais desempenho para a pessoa que estava olhando um Haval ter uma opção mais rápida híbrida dentro da BYD e poder atingir um público talvez superior, ou talvez mesmo um público que já tinha um Song, talvez 2024, queria migrar para um novo, mas não queria só ganhar mais bateria, e aí poderia migrar para uma versão superior. Essa é a minha leitura direta. E aí, tá barato? Tá caro? Minha opinião, talvez fosse uns 20 mil a menos, que é justamente o preço do Haval na versão PHEV, híbrido plug-in 34, ele fosse mais competitivo. Ele adicionaria um fator competitividade para a conta. Contudo, por 299, não vou te dizer que ele está fora de preço, porque um Haval GT vai para os 320. Um pouquinho mais esportivo, suspensão mais calibrada para andar rápido, mas mesmo assim eu não posso te dizer que está fora de preço. Minha leitura, ele está muito direto no público que quer o carro.
que é algo nesse sentido, nessa proposta, nesse pacote. Talvez os outros, o Song Plus de 240, o Song Pro, eles consigam trazer mais gente de outros carros, pessoas que estão por ali olhando opções e acabaram caindo numa opção BYD. Aqui eu já acho que é um público mais direcionado, mais direto, mas que sim, ele conseguiu atender bem na minha leitura. Mesmo a autonomia, que não é a coisa mais impressionante no modo elétrico, 50 em metro, 70 internacional, tá parelho, tá dentro de padrões de mercado. Autonomia combinada, BYD gosta de falar ali para casa dos 800 km para esse aqui, como faz com a Shark, mas eu digo que andando de qualquer jeito, sem se preocupar com a autonomia, faz mais de 600. Mais 600 tá bom, não precisa fazer mais no combinado andando rápido na minha leitura. Então tá moderado, tá adequado. Não é tão competitivo assim, mas é um pacote atrativo. Bom, bora ver agora resultado de vendas, acompanhar, ver se o carro vem para as ruas e aí comenta o que você achou. Curtiu? Não curtiu? Gostou da avaliação? Fica aqui a dica para se inscrever no canal e deixa nos comentários a sua opinião sobre o BYD Song Plus Premium AWD DMI, que é o modo híbrido dele. Comenta aí!